Boa noite, pessoal. Então, a gente está começando agora nosso 13º encontro, nossa aula de morfologia animal. A gente vai hoje avançar no nosso conteúdo, falando sobre os diferentes sistemas dos vertebrados, né? Eu vou aqui colocar agora modo de apresentação, que a gente possa dar prosseguimento, né, daquilo que a gente vai conversar. Deixa o professor voltar lá no início. Beleza. Então, pessoal, hoje, nessa nossa 13ª semana, que vai se aproximando já do final do ano, né? A gente fala sobre o último dos sistemas que a gente vai tratar aqui na nossa disciplina. A gente vai falar sobre o sistema locomotor. O sistema locomotor geralmente é o primeiro sistema que o professor apresenta, né? Mas eu achei por bem apresentar primeiro o sistema tegumentar para vocês, já que a gente estava falando um pouco sobre dimorfismo sexual lá naquele estudo de caso. Então, achei melhor a gente iniciar pelo sistema tegumentar mesmo. Tá? Não tem problema nenhum. A gente trata hoje de um assunto que é bem relevante para o reino animal. Tá? As diferentes formas de sistema locomotor dos vertebrados. Nas próximas aulas, a gente daí encerra essa parte de fisiologia comparada e a gente trata da embriologia, que é talvez uma das sequências, uma das partes mais complexas da morfologia de animais. Bom, vamos começar então aqui com o último dos sistemas que falta a gente tratar, o sistema locomotor. Né? Curioso porque de todos os sistemas a gente sempre tenta defender um pouco a ideia, né? A gente sempre tenta falar um pouquinho assim sobre a relevância que o sistema tem no reino animal, né? O sistema locomotor a gente nem precisa investir tanto tempo falando sobre isso, porque se você olha esse animal aqui, por exemplo, você percebe que todo o externo desse animal, né, a sua morfologia é definida pelo sistema locomotor. Tá? Você olha esse esqueleto do animal, você já tem uma boa ideia do que se trata e até mesmo do que ele é capaz de fazer. Né? Você olha, por exemplo, o exoesqueleto de uma pantera. Né? Você vai num museu de história natural, por exemplo, você já consegue até estimar o que exatamente a equipe que montou o esqueleto quis dar a impressão quando montou aquele bicho. Né? Então você tem, por exemplo, uma pantera caçando, né? Você tem um animal pulando, o esqueleto já denuncia muito da relevância dele para a vida daquele animal. E é isso que a gente coloca nesse slide, né? Olha as funções que o sistema locomotor ele traz para a vida do vertebrado: movimentação, sustentação e formato. A gente tem ali um animal cujo substrato, seja água, seja terra, o ar, ele depende de movimentação. E o exoesqueleto é o ponte que vai fazer ali, né, entre essa interface que é a natureza e entre a vida dele. Tá? Mas o sistema locomotor, ele tem funções um pouco mais profundas, que a gente normalmente não associa. Tá? Por exemplo, aqui a gente colocou a produção das células sanguíneas. Nós, vertebrados, apresentamos nos nossos ossos longos a matriz sanguínea, a medula óssea, né? O que é a medula óssea? A medula óssea é uma matriz gelatinosa que é responsável pela produção das células do sangue. Quem faz isso é o tecido duro, é o endoesqueleto. Tá? Então, o nosso endoesqueleto não apenas participa de proteção e molde ao corpo animal, como ele também tem uma contribuição no metabolismo. Veja como não é algo só físico, né? É uma contribuição também química. Tá? A gente colocou uma última função aqui, proteção das partes moles. Isso é óbvio, né? Se você observar esse animal aqui, perceba que ele tem uma espécie de caixa, que é nada mais aqui do que a caixa torácica, né? Nós temos aqui o crânio desse animal. Né? Você percebe que a gente tem aqui o quadril, né? São ossos que vão proteger as vísceras, vão proteger o cérebro, vão proteger a bexiga, os rins. Né? Essa cadeia de ossos aqui, ela também faz a proteção das partes moles. Então veja quanta coisa, né? Locomoção associada ao esqueleto. Então a gente tem a locomoção, sustentação, proteção, metabolismo, muita coisa nesse balaio. Tá? Aqui, nesse próximo slide, a gente tem uma ideia da composição geral do sistema locomotor dos vertebrados. Né? A gente sabe já de outras aulas que o sistema locomotor não começou com os vertebrados. Já tem animais invertebrados de muitos bilhões de anos atrás contam com formas de locomoção diferentes. Né? O estudo da locomoção que a gente vai fazer hoje é algo estritamente vertebrado. Então a gente vai falar dessas duas unidades aqui na locomoção: musculatura
e endoesqueleto. Né? Essas duas partes, elas trabalham em complemento. Elas, no coletivo, vão proporcionar a mesma função para o animal. Mas a gente vai ter que vê-las em separado também. Primeiro, a musculatura. Né? A gente tem aqui um peixe ósseo, por exemplo, que vai contar com uma musculatura especial para que esse animal possa se locomover no substrato aquoso. O que é musculatura, professor? Bom, músculo, ele nada mais é do que uma coleção de células musculares. A gente viu que as células musculares, elas são chamadas de fibras, né? Porque elas evoluíram para quê? Para contrair. Então, a fibra muscular, ela tem uma diferenciação em relação às outras células. Ela é sofisticada para permitir contração, elasticidade. Tá? Para um cervídeo, ela vai permitir o salto, corrida. Para um peixe, ela vai permitir a locomoção, né? Controle de profundidade do animal. Então, olha como é complexo isso. Além da musculatura e dos tendões, o segundo componente do sistema locomotor é o endoesqueleto desse animal. É o conjunto de ossos que dá o molde para o plano físico do animal e permite com que ele se locomova. Tá? A gente tem aqui um parênteses, né? Nós colocamos aqui um peixe cartilaginoso. Você tem que lembrar que o esqueleto dele, apesar de não ser ósseo, ele conta com, né? Então, o esqueleto cartilaginoso também é um esqueleto. É tão relevante quanto o do peixe ósseo, por exemplo. Tá? O endoesqueleto, ele não só dá o molde e suporte para as partes moles, como também uma grande reserva mineral. Então, o tecido ósseo é um tecido densamente mineralizado. Ele vai servir como uma reserva para o animal, tanto de cálcio quanto de fósforo. Né? Primeiro, vamos dar uma olhada, então, na musculatura que compõe o sistema locomotor. Tá? Aqui é só um resumo rápido, algo que a gente já tratou na nossa última aula, que foi o sistema cardiovascular. A gente falou que existem basicamente 3 tipos de musculatura no nosso organismo. Né? A musculatura que nos interessa hoje é a musculatura estriada esquelética. Esse é o primeiro quadro aqui. Né? A musculatura é um conjunto de fibras musculares e que, para o caso da musculatura que a gente usa aqui no sistema locomotor, a gente tem essas células aqui, ó, que se especializaram em trabalhar uma ao lado da outra, que se especializaram em explosão muscular. Então, o músculo estriado esquelético é aquele músculo que está inserido no esqueleto, né, e que se adaptou para fazer uma contração voluntária e vigorosa. Né? É basicamente dessas fibras que a gente vai tratar hoje. Toda a musculatura estriada esquelética é voluntária, professor? Maior parte delas. Existe uma pequena quantidade de fibras estriadas esqueléticas que fazem parte da nossa respiração, do diafragma, né? Mas a maior parte delas está associada realmente ao voluntarismo, né? Então você consegue controlar as suas mãos, as suas pernas, né? A gente pode ver nesse próximo slide aqui, ó, temos, né, a face de um cão. A gente pode não dar o devido valor a isso, mas você percebe que o cão ele consegue controlar a boca, as orelhas, ele consegue controlar o globo ocular, né? A gente tem aqui uma quantidade muito sutil de músculos que vão desempenhar atividades para a gente. E a gente não dá o devido valor, né? Por exemplo, para o cão. Para o cão ele arquejar ou bocejar de sono, né? A gente precisa contar aqui com músculos do queixo, músculos mandibulares, né? Para o cão ele conseguir latir, nós temos também vários músculos que vão participar desse processo. São todos músculos estriados e esqueléticos. Tá? Nós, às vezes, conseguimos apreciar quando a gente observa um animal na natureza correndo, um guepardo, por exemplo, ou uma águia, né, voando, olhando, observando a natureza abaixo para tentar caçar um camundongo, a gente percebe que, além de ser uma fotografia bem exuberante, a gente tem uma função bem complexa no corpo desses animais, né? Pensa, quantos músculos devem trabalhar para que o animal consiga ter esse desempenho, né? Para que uma onça consiga caçar sua presa, ou para que a presa da onça consiga fugir, por exemplo. Né? Tudo isso depende do sistema locomotor. Tá? O professor falou agora há pouco que as fibras, as células musculares, elas evoluíram para uma função básica, que é chamada de contração. Então, diferente das outras células do corpo, as fibras musculares elas evoluíram para conseguir se expandir
e para conseguir retrair. Nesse processo, você tem atividade muscular. Tá? Como que a gente consegue fazer essa movimentação? Como que a fibra muscular consegue contribuir para o animal ter movimento? Eu acredito que vocês já estudaram isso no passado, talvez em fisiologia, né? Mas é bom a gente revisar hoje. Toda célula, todo tecido, conta com proteínas de destaque. Então a gente tem, por exemplo, cada tipo de tecido tem uma proteína em particular que é muito importante. Eu vou citar, por exemplo, o tecido conjuntivo. Né? O tecido conjuntivo, que dá nutrição para o corpo, ele tem uma proteína especial que é fundamental para o funcionamento dele. Suas fibras de colágeno, as fibras de elastina. Né? Aqui, no tecido muscular, duas proteínas se destacam. São as proteínas que vão contribuir para a contração da fibra muscular. A gente está falando da actina e da miosina. São fibras que são ricas, né, enriquecem o tecido muscular estriado esquelético, né? E a interação das duas faz com que a gente consiga esticar ou retrair uma fibra. A gente chama essa interação entre elas de linha Z. Né? Eu acredito que você já tenha ouvido falar disso. Se não, a gente explica aqui como funciona. Você pode observar aqui, isso aqui é um slide, um desenho, né? A gente tem aqui uma espécie de roldana. A gente tem aqui uma roldana em lilás e a gente tem uma espécie de corda em rosa. Isso aqui é a representação dessas duas proteínas. Nós temos aqui uma subunidade chamada de linha Z. O nosso músculo, ele funciona através de unidades funcionais. Tá? Então, numa fibra muscular, nós temos vários tipos de interação com a actina e a miosina. Da mesma forma que você, por exemplo, vai puxar água de um poço, você geralmente tem ali uma corda com um baldinho. E essa corda a gente roda isso numa roldana. A gente gira numa roldana. Você quer pegar água do poço? Então você, por exemplo, estica a corda. Ela passa por uma roldana e o baldinho vai descendo até chegar na água no fundo do poço. Aqui funciona da mesma forma, né? A gente tem aqui uma roldana, que isso é uma miosina, e ela, à medida que roda, ela consegue fazer com que a actina deslize por ela. O que a gente quer dizer com isso? Toda vez que você faz as duas fibras rodarem e girarem uma sobre a outra, você amplia, você expande uma fibra muscular. Quando você estica o seu braço, o que você está fazendo? Você está rodando, você está esticando milhões de linhas Z pela tua musculatura. Né? Toda vez que você corre, que você estica uma perna, estica um braço, né? Você se movimenta, você tem essas duas proteínas, uma interagindo com a outra. Quando você precisa retrair, seja puxar um braço, né? Seja você diminuir o tamanho do músculo, você faz o movimento contrário. Você vai fazer com que as duas fibras, né, elas se aproximem. E aí você acaba diminuindo o tamanho da linha Z. O aumento da linha ou a diminuição é que contribuem para você ter atividade muscular. Essa é uma atividade voluntária e que depende de cálcio. Por isso que é muito importante a gente ter ali uma alimentação que contenha minerais para permitir, né, a atividade muscular ter sucesso. Ok? Nesse slide aqui, a gente mostra, a gente aumenta um pouco a complexidade do que o professor está falando. A gente tem aqui um músculo, e o professor falou agora há pouco que o músculo nada mais é do que um conjunto de fibras musculares. Tá? Bom, a gente não tem que estudar o nosso corpo de uma forma tão básica, com uma lupa dessa. A gente tem que sempre ampliar a coisa. Né? O sistema muscular, né, a musculatura, ela não trabalha sozinha. Né? A musculatura ela sempre vai trabalhar em interação com o corpo. Na aula sobre o sistema nervoso, nós falamos que o sistema nervoso central ele coordena todas as atividades do nosso corpo. Né? Para o tecido muscular, isso também vale. Então, o nosso sistema locomotor, a gente só consegue desempenhar um movimento, né, o movimento correto dele, se você tem interação do sistema nervoso com ele. Tá? Vocês podem perceber aqui nessas fibras musculares, ó, que cada uma delas está recebendo uma inervação. Cada uma delas está sendo inervada por um neurônio diferente. Tá? Então, eu chego aqui, ó, cada fibra recebendo um axônio, terminação de neurônio. Né? Para que isso, professor? Eu só vou conseguir desempenhar a minha atividade muscular se eu tiver, de fato, essa interação, né? Então, eu preciso que um axônio
envie informação, transmita eletricidade, né, potencial de ação, para a fibra ter efeito. A junção, a associação entre uma célula nervosa e entre uma fibra muscular se chama junção neuromuscular. É basicamente você ter um eletrodoméstico que ele só vai funcionar se você colocá-lo, né, o plug ali na tomada. O eletrodoméstico desempenha qualquer função que você quiser. O liquidificador, por exemplo, vai triturar a comida, né? A sua torradeira vai ali fazer o teu pãozinho torrado, mas eles só vão funcionar se você ligar isso numa fonte de energia. É isso. Você tem células musculares que estão adaptadas para energia, certo? Isso só vai funcionar se você conectar ele a junções neuromusculares. Ok? Isso é um controle muito sutil que o nosso corpo tem. Aí que a gente vê agora. Olha só. A gente está falando de sistema locomotor. O professor falou que o sistema locomotor é o quê? Uma associação entre músculo e esqueleto. Para os animais, e até mesmo para o ser humano, desempenhar as atividades físicas na natureza, a gente conta com fibras musculares, então, que vão se expandir, vão contrair, né? Mas a situação não é tão genérica assim. No reino animal, nós temos uns tipos de células que se especializaram para funções diferentes. Você pode observar, né, um documentário, um programa de vida animal na televisão, você percebe que a gente tem animais adaptados para funções bem diferentes. Tá? Nessa foto aqui, ó, a gente tem funções bem distintas, né? Então a gente tem um felídeo aqui rápido, que evoluiu para atividade muscular intensa, né? E na direita, a gente tem atletas que evoluíram para correr uma prova de 42 quilômetros. Então, uma atividade que requer resistência e repetição. Ah, nem todo animal consegue cumprir, consegue desempenhar a mesma atividade física, né? Por que isso? A gente está falando de animais que evoluíram e apresentam recursos diferentes, tá? Os animais, os vertebrados, eles têm em diferentes proporções dois tipos de fibras musculares. Primeiro, que a gente chama de fibra rápida, e depois aquilo que a gente chama de fibra lenta, né? O que significa, no geral, cada um deles? Bom, fibras rápidas são aquelas fibras que evoluíram para uma explosão muscular, para atividades físicas intensas, rítmicas, né? Você tem que imaginar, por exemplo, um predador que vive da caça e uma presa que vive da fuga, coitado, né? Herbívoros em geral. Esses animais, eles precisam de uma quantidade grande de fibras rápidas. O que uma fibra rápida faz, professor? Bom, uma fibra rápida, primeiro, tem uma grande quantidade de linha Z. Tem uma grande quantidade de subunidades que pode contrair e expandir, né, numa taxa por minuto elevada. Outro ponto importante, são fibras que vão gastar muita energia, muito oxigênio. Logo, essas fibras precisam de uma quantidade grande de mitocôndrias. Pense, por exemplo, no guepardo aqui da foto. O guepardo é um animal que consegue atingir velocidades muito rápidas, muito elevadas. Esses animais, eles precisam de uma quantidade grande, então, de fibras rápidas. Quando você vê um grande predador caçando, uma leoa, por exemplo, né, você percebe que antes e depois da caça, o animal ele fica arquejando, ele fica respirando por muito tempo. Né? Quando a leoa, por exemplo, ela consegue caçar um zebu, né, logo depois de abater o animal, o que ela faz? Ela fica, coitada, arquejando, recuperando o fôlego do lado, e os filhotinhos ali, os preguiçosos, que vão comer o animal caçado. Né? A leoa deixa os filhotinhos se alimentarem primeiro e depois ela vai para o banquete. Não é só porque ela é generosa, porque a coitada não aguenta em pé. Né? Você tem um consumo de oxigênio, de energia muito rápido nesse processo. Né? Então o animal precisa repor isso. Tá? Por isso que a gente geralmente faz a coisa errada. Né? Quando a gente está assistindo um documentário, por exemplo, um animal que vai caçar o outro, né? A maior parte das vezes a gente torce para o lado que é supostamente mais fraco. Né? Todo mundo aqui, tenho certeza que torce para o zebu fugir, né? Torce ali para o animalzinho escapar do predador carnívoro. Mas você tem que pensar no seguinte, a proporção de animais herbívoros disponíveis numa planície é muito maior do que o número de predadores. É isso que a gente aprende na cadeia alimentar. Né? Você tem um número muito maior de
consumidores secundários do que de consumidores primários, né? Ou de animais que são herbívoros do que de carnívoros. Isso é lógico, isso faz sentido. Tem um desequilíbrio se fosse o contrário, né? Quando você tem um animal carnívoro que não consegue alcançar sua presa, ele não foi rápido o suficiente, você tem um gasto de energia tão grande que isso às vezes pode significar a morte dele. Existem documentários que mostram. Quando uma leoa não consegue uma, duas, três vezes caçar a presa, ela pode morrer de fome, de inanição, fraqueza, né? Então, não é algo tão maligno você torcer para que o animal desses de vez em quando consiga fazer um banquete. Eles dependem disso. Eles gastam muita energia nesse processo. Tá? A gente coloca aqui, então, que todo animal que tem esse investimento, essa explosão muscular, ele depende, então, dessas fibras rápidas. Né? Por outro lado, nós temos essas fibras lentas, que são fibras que não vão ter uma quantidade tão grande de aminoácidos e também animais que não vão ter uma quantidade tão grande de mitocôndrias. Aí você fala, tudo bem, então essas fibras são muito inúteis, né? Não, são fibras que evoluíram para desempenhar um exercício de longa duração. Fibras que se especializaram para que aquele animal possa desempenhar essa atividade física por longos períodos. A gente usou aqui como um exemplo o número de corredores, né? Nem todo ser humano consegue correr 42 quilômetros ininterruptamente. Mas a gente pode colocar vários animais aqui, né? Pensa, por exemplo, como que um cavalo consegue, né, na sua garupa ali, levar por tanto tempo um ser humano? Como que a gente consegue um boi, por exemplo, carregar um arado? Né? Como que a gente consegue ter uma ave que atravessa nos períodos de inverno, né, continentes, as aves migratórias? São animais que se especializaram para desempenhar atividades físicas a longo prazo. Né? A gente não pode aqui classificar os animais em rápidos ou devagares, ou resistentes ou fracos. Não é isso que funciona. Né? Todos os animais têm esses dois tipos de fibra. O que acontece é que determinadas espécies vão ter uma maior ou menor concentração. A gente também tem outros casos que seres humanos, por razões genéticas, acabam herdando uma proporção dessas fibras diferentes, né? A gente ainda tem que entender um pouco melhor como isso funciona. Mas hoje, a tecnologia do esporte já permite a gente estimar pessoas, crianças que têm uma quantidade maior de fibra rápida do que outras, né? Por exemplo, a gente sabe que um atleta como o Usain Bolt é um ser humano ali que tem um rendimento físico absurdo, né? Sem dúvida, esse indivíduo ele nasceu com uma quantidade de fibras musculares que tende, né, a ser fibra rápida. Você tem um atleta que consegue, por exemplo, correr uma maratona, a gente tem o mesmo caso aqui. Um indivíduo que consegue, graças às suas fibras lentas, ter um rendimento aí a longo prazo. Ok? Bom, ao lado dessa atividade, das fibras, sejam rápidas, sejam fibras lentas, a gente também tem estruturas que vão participar ali, que vão colaborar para o trabalho muscular. Então, a gente falou que a fibra muscular esquelética, a estriada esquelética, ela se fixa no esqueleto. Né? Como que a musculatura se fixa no endosqueleto? Ela tem que conter tendões que vão fazer isso. Né? Os tendões são especializações do tecido conjuntivo que grudam, que ligam o músculo ao osso. Tá? Para que serve um tendão, professor? Não é apenas para colar a musculatura no osso. Não. Os tendões, eles funcionam como acumuladores de energia. Eles vão funcionar como elásticos que acumulam energia e conseguem despender essa energia para grandes trabalhos. Tá? Toda vez que você precisa desempenhar uma atividade, uma taxa física um pouco maior do que o normal, saltar, correr, se abaixar, né, se esticar, você conta com a ajuda dos tendões. Eles são estruturas elásticas que vão ajudar você a desempenhar atividades que o seu corpo normalmente não precisa desempenhar. Né? Você tem aqui, por exemplo, na parte de cima, um canguru. Né? Um canguru, ele é um animal saltitante. Né? Ele consegue ter uma atividade muito correta, muito comum de salto. Né? Acontece que ele tem um bom trabalho de tendões das pernas para que isso aconteça. A gente tem aqui a girafa. A girafa não é um animal que necessariamente corre a todo mundo. Então, para se locomover de forma um pouco mais rápida, quando ela vai correr, né,
ela vai fazer um trabalho intenso dos tendões. Né? Que momentos que o ser humano utiliza os seus tendões, professor? Um momento assim, acima do normal, né? Quando o ser humano salta. O ser humano evoluiu para saltar, mas não como atividade padrão. Então você tem, por exemplo, alguns atletas, como jogadores de vôlei, que precisam, assim, uma taxa muito grande saltar. Né? Então pensa toda vez que um jogador de vôlei levanta para cortar uma bola, né? É uma atividade repetitiva que muitas vezes pode trazer danos, pode trazer lesões para ele. Os tendões funcionam, mas naturalmente eles estão em limite. Né? Você tem que ali respeitar o limite específico do corpo desses indivíduos. Okay? Os tendões então funcionam para facilitar, para aumentar a performance do sistema locomotor. Mas é claro que isso tem um limite natural. Né? Pessoal, queria saber se até o momento alguém tem alguma dúvida, alguma informação. Não, prof, tudo tranquilo. Tranquilo. Beleza. Tudo tranquilo até o momento? Então, beleza. Vamos continuar aqui. Né? Depois da musculatura, a gente tem um segundo elemento que faz parte do nosso sistema locomotor. É o nosso esqueleto. Né? A gente conta com um esqueleto interno que é chamado de endoesqueleto. E ele é bastante complexo. Você pode observar que a gente tem um esqueleto humano, né? Perceba que o nosso esqueleto é uma coleção de ossos. Tá? Qual será a principal composição do nosso esqueleto? O esqueleto é mais complexo do que parece. Né? A gente pode falar que é principalmente uma matriz mineralizada. Então, a gente tem ali um grande componente de minerais nos nossos ossos. Tá? Mas os nossos ossos eles também apresentam uma quantidade generosa de matriz de medula óssea no seu interior. É o que a gente falou no começo da aula. Né? A gente tem principalmente nos ossos longos e no quadril, na parte interna, a medula óssea que produz as células do nosso sangue. Quando uma pessoa vai fazer doação de medula óssea, geralmente eles pegam um daqui da nossa tíbia, ou do nosso fêmur, desculpe, né? Ou eles pegam da nossa bacia. E a gente tem uma quantidade grande de medula. Né? Bom, tratando-se do esqueleto. O que a gente pode falar do nosso esqueleto? Bom, o esqueleto é bastante complexo. Assim como a musculatura, ele também se divide em subunidades. A gente até deixa aqui claro, né? Os ossos, eles vão se dividir em ósteos. Tem um ósteo, pessoal. Se você observa aqui nessa imagem, você pode observar que nós temos aqui um corte, uma fatia de uma parte do nosso osso, do nosso esqueleto. Você percebe que, ao ampliarmos aqui, a gente observar com uma lupa microscópica, a gente vê que o osso ele é dividido em anéis concêntricos. Esses anéis, eles são formados por células ósseas, chamados osteócitos, né? Mas você percebe que eles acabam formando subunidades. Então a gente tem células dos ossos compondo, junto com vasos sanguíneos e com nervo, uma subunidade básica que a gente chama de ósteo. Né? O osso ele tem várias subunidades. Né? E além do nosso, aqui da nossa composição interna, a gente tem uma camada de tecido que acaba envolvendo, rodeando o nosso osso, que é o periósteo. Né? É uma espécie de capa de proteína que vai envolver essa peça aqui. Tá? O que a gente pode falar do nosso esqueleto? Nós temos células que estão evoluindo ali para conferir uma matriz dura. Então, a própria mineralização do esqueleto garante, né, a proteção do indivíduo. Mas a gente tem que lembrar que o esqueleto, as finas partes dos ossos, elas evoluíram para dar essa mobilidade para o animal. Tá? O que a gente tem aqui? A gente tem, primeiro, uma coluna vertebral, uma fileira aqui de vértebras, né, e que evoluiu para ser o pilar do esqueleto. Tudo que existe de componente ósseo, ele está de uma forma ou de outra conectado à medula óssea. Quando a gente fala de locomoção, a gente não podia deixar de falar da coluna vertebral, né? Coluna vertebral é essa coluna de vértebras, porque independente do tipo de animal que você esteja falando, é a medula, é a coluna vertebral que vai servir como um grande pilar. Pensa, por exemplo, o peixe, né? O peixe ele tem uma movimentação para frente e para trás, mas também cranial e ventral. Né? Então ele precisa, por exemplo, submergir, né, lá para as profundezas e também ele precisa ir para a superfície. As nadadeiras, que fazem parte aqui do sistema locomotor, elas estão todas conectadas de uma forma à coluna vertebral. Tá?
Os peixes, eles não apresentam membros, eles apresentam nadadeiras. Diferente de nós que temos 4 membros, eles vão apresentar um conjunto de nadadeiras que evoluiu a partir, né, de um sistema básico de notocorda. Aqui o peixe ele vai contar então com vários tipos de membros. Por isso que a gente fala que o peixe é um vertebrado não tetrápode, né? Nadadeira caudal, as nadadeiras pélvicas e peitorais, né? A gente tem a nadadeira anal e a gente também tem aqui a nadadeira dorsal, né? Cada nadadeira ela é controlada de forma independente. Por isso que o animal consegue ter uma movimentação tão sofisticada assim, né? Se você parar para pensar, os peixes então eles contêm de 4 a 5 nadadeiras, porque ele contém a nadadeira ímpar aqui, né? Nós temos aqui então um outro exemplo, que é o nosso colega aqui, o crocodilo, né? Veja que a coluna vertebral desse animal também tem um papel grande na vida dele, né? Percebe inclusive que a cauda, que nada mais é do que a parte final da coluna vertebral, ela também tem um papel importante na movimentação desses animais. Animais aquáticos, via de regra, eles contêm um papel primordial da cauda no nado. A gente está falando de cetáceos, baleias, golfinhos, mas a gente também está falando de répteis, né? Como o crocodilo e como a tartaruga. Todos contêm cauda, né? A cauda ela não é uma parte passiva do corpo desses animais. Para o nado, ela chega a ser mais importante que os próprios membros. Pensa, por exemplo, na orca, né? Um golfinho. A cauda tem um papel muito importante nisso, né? Aqui a gente mostra que a coluna vertebral do animal ele pode se dividir em algumas partes, né? Então a gente tem as vértebras cervicais, torácicas, lobares, sacro, que é o quadril, e as caudais, que variam de animal para animal, né? Então veja que bonito o bloco ósseo desse tipo de animal aqui, né? Isso acaba sendo bem relevante para a vida dele, tá? Chegando na nossa parte mais importante da aula, a gente acaba associando aquilo que a gente falou agora à união da musculatura com o esqueleto para entender um pouquinho os hábitos dos animais na vida, né? A gente pode dividir, de acordo com o habitat, de acordo com o comportamento dos animais, uma classificação, né, de formas de locomoção, tá? Aqui a gente tem que lembrar de uma frase que sempre foi muito famosa na nossa disciplina. A forma está intimamente associada à função dos animais, né? A gente pode perceber que no reino animal você tem formatos, você tem perfis morfológicos diferentes de indivíduos, né? O que faz um animal ter uma morfologia diferente da outra? Principalmente o endoesqueleto, né? Então aqui a gente tem uma classificação básica que mostra hábitos de vida dos animais. Estão totalmente relacionados ao seu endoesqueleto, né? Primeiro tipo de animal que nós temos aqui são os animais cursoriais. São os animais que correm. Esse tipo de animal, ele costuma ter membros posteriores, pernas, e membros torácicos, braços, longos e finos. Esses animais são animais que têm uma grande movimentação de membros torácicos e de membros pélvicos. Ele consegue ter um grande controle desses membros. São animais que apresentam a coluna vertebral levemente arquejada. Se você observar o corpo de um gato, o corpo de um cão, você vê que a coluna vertebral dele é levemente arquejada, né? São animais que geralmente são predadores, porque o esqueleto dele foi adaptado para quê? Para corrida, para caça. Gatos, cães, muitos tipos de mamíferos noturnos, são todos animais, como por exemplo o gambá, né? São todos animais que evoluíram para quê? Para caçar, né? E alguns deles vão utilizar o seu endoesqueleto para isso, tá? Segundo tipo de animal que a gente percebe aqui são os animais, é um grupo mais restrito esse, né? Animais que evoluíram para cavar ou para se enterrar. Esses animais são chamados de fossoriais. Animais fossoriais são aqueles que têm membros torácicos mais desenvolvidos do que membros pélvicos, ou seja, as mãos têm um trabalho maior do que as pernas, né? Esses animais, eles geralmente apresentam garras, né? Esses animais, eles evoluíram para um trabalho repetitivo, uma grande quantidade de fibras lentas. Um castor, né,
uma marmota, roedores, esses animais evoluíram para quê? Para caçar, para cavar, para formar buracos, eles se enterram, eles moram. Né? Esse exemplo desse animal aqui, né? Ela é um animal, uma marmota, né? Ela evoluiu para quê? Para cavar longos buracos e conseguir viver aqui. Ok? Terceiro tipo de perfil morfológico são aqueles animais que saltam, ou chamados de animais saltacionais. A gente tem aqui como grande exemplo os anfíbios. Né? Os anfíbios eles evoluíram para ter membros, o contrário dos fossoriais, membros pélvicos mais sofisticados do que os membros torácicos. Então, eles precisam de um trabalho intenso de pernas para conseguir saltar. Né? São animais que geralmente são de pequeno porte e são animais que têm uma densidade pequena. Né? Pense, por exemplo, perecas, rãs, são animais aí que evoluíram para saltar. E são animais que têm uma massa pequena comparado ao resto do corpo, a ponto de conseguir se sustentar, por exemplo, um galho de uma árvore pequena, fino. Né? É o caso aqui dessa perereca, por exemplo. Tá? Continuando aqui no nosso estudo, né? Nós temos aquele grupo de animais, geralmente animais herbívoros, que evoluiu para viver em árvores, por exemplo, né? Que evoluiu para ocupar as copas, o substrato aéreo das florestas. Aqui a gente está mostrando um animal bastante famoso com essa atividade, né? Que é um preguiça. Né? A gente também pode colocar aqui a maior parte dos primatas. Né? São animais que evoluíram para se manter nos galhos e nas árvores, para conseguir se locomover através, né, das árvores, para saltar e para utilizar, né, a estrutura que o substrato aéreo das florestas oferece. São animais que têm uma musculatura dos membros torácicos mais envolvida do que dos membros pélvicos. É por esse motivo que a preguiça consegue ficar muitos dias, né, agarrada a galhos. Ela tem uma atividade intensa, tem uma quantidade grande de fibras lentas, ou seja, atividades de grande duração. Tá? Os últimos dois animais são os perfis mais óbvios. Né? Esses animais são os aquáticos, animais que evoluíram para conseguir se manter, né, e nadar no substrato aquático. São animais que apresentam membros evoluídos para parecer nadadeiras, para parecer lemes, né? Então a gente tem animais que apresentam tecido conjuntivo, né, que preenche os espaços entre os dedos, por isso que formam uma espécie de leme, uma espécie de pá. Esse, por exemplo, o peixe-boi, né? E a gente tem animais que têm um grande trabalho de cauda, como o professor falou. A cauda desses animais, ela é muito importante como controle de movimento. E o último perfil que sobra, mas não menos impressionante, são os animais que voam. Esses animais aqui, todo o endoesqueleto deles evoluiu para o voo. Né? Então você tem, por exemplo, os ossos das mãos são totalmente fundidos. Você vai ter a presença de ossos pneumáticos, ossos que apresentam uma densidade menor, eles apresentam uma mineralização óssea menor do que os outros ossos, né? Apresentam espaços sacos, né? Aéreos, permite ali a presença do ar no seu interior, e até os ossos da face se fundiram na mandíbula para formar o bico, né? Então a gente percebe que o externo se afilou, se modificou, né? Que as articulações da mão, como o professor falaram, se fundiram, todo ele foi moldado para que ele possa alçar voo. Veja como o sistema locomotor tem um papel grande na vida desses animais. Tá? E esse último slide aqui mostra para a gente isso, né? Olha lá. As diferentes modificações do sistema locomotor ocorrem de acordo com uma especialização. Essa especialização foi obtida da onde? Da evolução. Né? Então a gente tem aqui primeiro, nesse perfil aqui, a gente tem um felídeo, um grande gato, né? É um animal nitidamente cursorial. Você percebe que ele tem ossos, membros torácicos e pélvicos longos. Ele tem uma grande atividade muscular para velocidade. São animais que têm aqui a coluna vertebral arquejada. Você pode observar, olha o S que a coluna aqui desse guepardo forma. Né? São animais que geralmente são adaptados para caça. Né? Esse segundo animal aqui de baixo, também bastante óbvio, né? São animais aéreos. Animais cujo exoesqueleto ele se adaptou, ele evoluiu para permitir um voo. Então a gente tem desde modificação de externo, modificação dos ossos das mãos, modificação de quadril e também da mandíbula, para permitir o bico, portanto,
um perfil mais aerodinâmico. Para a gente finalizar, a gente tem aqui um primata, né? Um animal como esse aqui, um chimpanzé, por exemplo, clavícula, formação de um osso forte que mantém o ombro em trabalho com a mão. Um animal que evoluiu para ficar grandes tempos em atividade de resistência. Um animal que se pendura numa árvore, por exemplo. Animal que evoluiu para saltar entre árvores. Ou seja, evoluiu para ocupar um substrato aéreo das grandes florestas. Quando você vê vídeos, documentários de exploradores aqui no Novo Mundo, né, com um binóculo procurando, por exemplo, um sagui, procurando um pequeno primata, você vê que ele tem dificuldade de enxergar esses animais, né? Por que isso? Esses animais eles estão adaptados para viver lá no alto das árvores, né? Eles são muito mais rápidos do que a gente nesses ambientes. É difícil você conseguir localizar por isso. O sistema locomotor dele está adaptado para esse desempenho, né? Baseado nisso que o professor explicou para vocês, conversou com vocês, a gente vai observar agora 3 perfis diferentes aqui. Tá? Então vamos lá, vamos fazer aqui uma análise morfológica do sistema locomotor. Tá? Bom, esse primeiro perfil aqui, a gente tem uma visão 3D do exoesqueleto dele. Tá? A gente tem 3 tipos de animais. Né? Um perfil saltacional, um perfil cursorial ou um perfil aéreo. Bom, não é uma grande investigação essa, né? A gente pode ver que esse quiróptero aqui, ele é um animal que apresenta asas, né? Então, portanto, animal aéreo. Mas o que é interessante a gente entender, baseado no esqueleto dele, por que ele é um animal aéreo? É o que o professor acabou de falar, né? Primeiro, a gente pode observar aqui que os ossos da mão dele são fusionados. Ele não apresenta dedos de forma independente, estão todos ali, né, fazendo parte de um grande bloco. A gente tem um animal aqui que apresenta pernas aqui, ó, membros pélvicos muito menores do que as mãos, né? E a gente tem um animal aqui que tem uma caixa afilada, uma caixa torácica, para quê? Isso é um animal aerodinâmico. O animal, mesmo não sendo uma ave, é um animal adaptado para o voo, né? Não poderia ser um animal que salta, porque a gente percebe aqui que ele tem pernas aqui, membros pélvicos muito finos, comparado aos membros torácicos. Também não poderia ser cursorial, porque a gente percebe que ele não apresenta pernas longas. As mãos podem ser longas, né? Mas geralmente os animais cursoriais são animais de simetria, apresentam membros de tamanhos parecidos. Né? E esse segundo animal aqui, o que a gente pode observar? Né? Seria um animal aquático, um animal fossorial ou um animal cursorial? Bom, esse animal aqui, ele é um animal pequeno. É um animal, a gente pode observar, tem um membro torácico maior do que o membro pélvico. Ele tem uma mão, um braço longo, mais longo comparado à sua perna. Esse animal aqui é animal pequeno. Esse animal aqui provavelmente é um animal fossorial. Ele tem um trabalho, isso aqui é o rato australiano, ele sabe que é um animal fossorial, né? Baseado já nisso. Ele é animal pequeno e animal tem uma ossatura maior de mãos do que de pernas. Ele evoluiu para quê? Ele evoluiu para ter um hábito rasteiro, criar tocas, cavar, animal que ele calcula estrategicamente para onde ele vai, rápido, porém não é um animal que caça. Então ele não costuma cobrir um território muito grande. Para isso, então, ele se defende, ele vive em pequenas residências que ele mesmo produz. Portanto, animal cursorial. E o último aqui, dos animais que a gente tem, né, dos 3 tipos de animais que nós temos aqui, cursorial, arbóreo e saltacional, nós temos aqui um animal que apresenta membros torácicos proporcionais com os membros pélvicos. A gente tem aqui um animal que ele tem uma sinuosidade. Olha só, olha a sinuosidade que ele tem aqui, né? A gente percebe que a coluna vertebral dele ele consegue moldar dependendo da atividade que ele possui. Né? Um animal rápido. Essa salamandra aqui, animalzinho que consegue ser bastante rápido, né? Então a gente tem um animal cursorial. Ele até pode subir em árvores, naturalmente, não é todo animal que sobe em árvores que é chamado de arboreal. O animal arboreal geralmente tem mãos e ombros desenvolvidos. Não, esse animal aqui também não está adaptado para o salto, senão ele teria pernas maiores do que suas mãos. Esse animal aqui é um animal rápido e apresenta uma simetria de mãos e pernas, portanto, animal cursorial.
O professor falou agora há pouco que geralmente animais cursoriais são predadores, né? Carnívoros. Assim como qualquer coisa na biologia, isso não é uma regra. A gente pode ver aqui uma exceção que quase confirma a regra, né? Salamandra é um animal cursorial, mesmo tendo hábitos de vida um pouco diferentes dos demais cursoriais. Ok? Bom, pessoal, nosso conteúdo teórico era isso que o professor tinha aqui para passar para vocês. Eu aproveito aqui e deixo espaço para ver se vocês têm alguma dúvida, um comentário. Fiquem à vontade. Acredito que não, prof. Ficou bem explicado. Beleza. Ô, Alguém tem professor, alguma... Oi, diga. passarinho normal, tipo rolinho, essas coisas, enxerga no escuro? Boa pergunta, né? As aves, geralmente, elas têm uma concentração de células no globo ocular que permite ver cores maiores do que a nossa, né? Aves, de forma geral, conseguem ver muitas cores, tá? Eles não cheiram bem, eles não escutam tão bem, mas eles enxergam muito bem. O professor não entende tanto de aves assim, mas eu estou bem confiante em dizer que eles enxergam bastante cor. Esses dias entrou uma aqui de noite, daí eu fui soltar ela. A gente achou de noite, fui soltar, ela acertou a cara no muro. Provavelmente ela entrou porque ela deve ter, talvez, se assustado por algum motivo, né? Errou o caminho, Não, né? é que a gente deixa comida na frente da janela, daí eu acho que ela entrou e pensou, vou dormir aqui, né? Só que a gente tem gato, gato cachorro, daí eu fui soltar, acertar a cara no muro. Nossa, Aí tive que recolher, que daí ela não tava voando, mas no outro dia ela foi embora. Aí eu fiquei, será que ela não enxergou o muro? coisa. Sabe que acontece isso, né? A gente tem muitas vezes aquelas lojas assim que colocam aquele muro que é um vidro, uma chapa de vidro transparente, né? E os passarinhos eles enxergam cores, mas eles às vezes não conseguem distinguir quando tem uma vidraça, por exemplo, e muitos batem e muitos podem se machucar feio com isso, né? Tinha uma campanha em São Paulo que até pedia para que as lojas não tivessem esses muros de vidro, né? Que o bichinho vai lá e acerta em cheio. Né? E isso, coitado, né? Isso machuca demais o É, bichinho. aqui Até em casa é pode. muito normal, não sei o que aconteceu com ela. Mas daí no outro dia ela foi embora. Que bom. A história acabou bem para ela, coitada, né? Espero que eu Acabou. esteja viva aí, Eu aprontando mais também. coisas. Beleza, pessoal? Mais alguma coisa, pessoal? Mais alguma observação? Não, pronto. Beleza, pessoal. Eu agradeço aqui. O professor acabou esquecendo de abrir o olhinho para vocês verem, né? Mas pelo menos a Fernanda avisou a gente. Agradeço a vocês, pessoal. Tenham um ótimo final de semana. E a gente se vê na próxima sexta-feira, então. Beleza? Beleza, pronto. Até mais, Boa pessoal. noite, prof. Bom final de semana. Para vocês também. Bom feriado, valeu.